Escorou, entrou! Olha a virada, Gabriel! Incrível! Boa, Renato na grande área, botou na frente, bateu pro gol! Gol! Romário, Olá, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um Arquibancada Digital. Vamos falar hoje sobre as novidades dos 4 grandes do Rio, em menção honrosa também ao América Futebol Clube e ao Bangu, que são times considerados por mim grandes do Rio também. Primeiramente, vamos falar dos destaques. Bernardo Stampa, boa tarde, boa noite, bom dia para você. Quais são os destaques do Flamengo? Olha, o destaque é que deu a lógica, né? Parabéns à nação rubro-negra, 36º título carioca. A hegemonia nunca esteve tão distante dos demais co-irmãos. Agora, o título veio acompanhado de uma notícia ruim, que é a saída do Mister, grande responsável por toda essa fase aí do clube. Vamos falar um pouquinho do que foi a presença dele no Flamengo e agora quais são os próximos passos, né? Tem que planejar agora o bicho vai pegar. É isso aí, Bernardo, é isso aí. Só queria dizer que carioca não vale nada, é só uma confraternização. Até porque o Fluminense teve a hegemonia aí durante tanto tempo e nunca fez diferença para nada, né? Enfim, vamos lá. Diogo Honorato, boa noite. Quais são as novidades do Clube Regatas Vasco da Gama? Quais são as novidades, principalmente referente ao Guarim? Que tem alguma novidade aí que você já, alguns programas anteriores, falou sobre a questão da estabilidade dele? Queria saber de você. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que assiste a gente. Cara, não tem novidade sobre o Guarim. O empresário dele, ao longo da semana, deixou a entender que o objetivo dele, de fato, era resolver os problemas pessoais dele e voltar a treinar com o grupo. A princípio, eram 10 dias para ele dar resposta. Esse prazo já passou, mas a expectativa, pelo menos, parece ser um pouco melhor em relação a isso agora. Mas quem se despediu, quem está para se despedir do Vasco é o volante Raul. Ele vai para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino. Não sei dizer nem se vai fazer muita falta. Cara, que loucura, né, cara? E ainda chegaram, né? De fato, o Vasco confirmou o Igor Catatal. Beleza. E o Marcelo Alves, o zagueiro do Madureira, e está em busca do lateral esquerdo. Eu até anotei o nome dele, Arzamendia, do Cerro Porteño. Nunca ouvi falar, mas é sobre isso que eu vou falar. E eu só queria levantar uma bola aqui para quando a gente começasse a falar. Eu queria entender como que a torcida do Flamengo consegue crescer mais do que a população brasileira. Porque até outro dia eram 35 milhões de torcedores. No Mosaico já passou para 42. Quer dizer, a cada minuto nascem 3 milhões de flamenguistas. A taxa de natalidade do Rio de Janeiro. Não, é um fenômeno. Mais flamenguista do que criança no Brasil. É incrível. É a quarentena, né, Diogo? As pessoas não têm nada para fazer. Sabe por quê? É porque tem criança. Tem criança vascaína virando a casaca por causa do Gabigol. Eu não tenho culpa. Realmente, 7 milhões de crianças em meia semana realmente é uma coisa incrível. Acho bem plausível. Agora vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas. Aí fazendo uma apanhada aí das notícias de General Severiano. Paulo Autuori treinando aí esse time ridículo que o Botafogo tem. Chegou agora o atacante da Costa do Marfim, que chegou aí para bombar os sócios junto com o Honda, ou seja, pegando todo mundo que já está aposentado na Europa, que jogou Copa do Mundo, para jogar no Botafogo. Como se fosse um pulo para alguma coisa, né? Botafogo, infelizmente, é um dos clubes que mais devem no futebol, o que mais deve, né? Segundo o próprio governo federal. Enfim, André, o que você está achando aí, o projetinho pro Carioca não, pro brasileiro aí, pros campeonatos restantes? Fala, galera. Primeiramente,
Saudade de todo mundo, né? Uma semana agitada aí no futebol carioca. Pro bem e pro mal. Uma grande pequena correção, o João Paulo. Os dois grandes de Minas, Cruzeiro e Atlético, devem mais do que o Botafogo atualmente. Mas vamos lá. Muita novidade hoje. Vamos falar da chegada dos novos reforços. Vamos falar aí da eterna briga Sérgio e Botafogo, que ganhou novos capítulos. Vamos falar de sócio-torcedor. Enfim, muitas novidades hoje para a torcida alvinegra. É isso aí, galera. Agora eu vou falar um pouquinho do Fluminense, né? Que foi garfado no segundo jogo agora contra o Flamengo, né? O juiz completamente caseiro. Mas vou falar uns tópicos importantes aqui, mas não vou chorar, até porque o Flamengo não fez mais que a obrigação dele de ganhar de um time inferior tecnicamente. O Fluminense nesses 2 jogos me surpreendeu, principalmente na questão tática, mas enfim, erros individuais de jogadores que já falamos aqui, que são jogadores, infelizmente, que não têm capacidade nenhuma, que eu não entendo. Por exemplo, o senhor Egídio, titular, até porque o banco é ourinho, né? Então, assim, você joga uma moeda, o que cair, pode botar que não tem diferença. Vou falar de umas grandes surpresas que aconteceram essa semana, né? O Fluminense está tentando a renovação com o Dodi, destaque nessa reta final do Carioca. Dodi já está palavrado, mas o que falta são os principais, né? Que é o salário novo que ele vai ter, o tempo de... Falar também da questão que bombou um pouquinho o Fluminense, o dono do Lille, o milionário de Luxemburgo, chamado Gerard Lopes, que está aí, segundo fontes, interessado em investir no Fluminense. Na verdade, ele é dono do Lille, ele tem, acho que, uma participação no Lille, e ele deu já uma proposta para o Marcos Paulo, e aí ele descobriu, estudou o clube, ficou interessado e está colhendo informações sobre como investir no Fluminense. E, para mim, a minha maior... Eu acho que por isso que o futebol é maravilhoso. Há, sim, interesse de Jorge Jesus e Gilberto, senhoras e senhores. Acreditem se quiser. Gilberto foi sondado nas Laranjeiras pela equipe do Jorge Jesus, confirmado lá pelas minhas fontes. Jorge Jesus está trabalhando para levar, além de Bruno Henrique, Gerson e Pereira, alguma coisa Pereira do Flamengo, Jorge Jesus sondou Gilberto, confirmado que o Gilberto, só que o Gilberto ainda não se pronunciou, acho que até ele mesmo está assustado. Enfim, a gente vai continuar, né? Agora deixa eu só acabar meus destaques, eu vou começar a falar agora um pouquinho do Fluminense, para eu passar depois para vocês. Essa questão do Gilberto foi confirmada, o Fluminense não tem interesse em vender o Gilberto, porque o Fluminense hoje não está satisfeito com o Julião, que são os únicos 2 laterais direitos do elenco. Dodi fez um super final de Carioca, a renovação já está em fase de finalização para assinatura dos contratos, e o Odair Helman com certeza vai usar aí esse esquema tático usado aí nas finais do Carioca. Tive conversas com o pessoal do clube. O Fluminense está se movimentando para realizar contratações pontuais para o elenco do brasileiro, mas sem nenhuma loucura. Contratações pontuais, a Odair Helman está analisando uma lista de jogadores. Eu acho que, para mim, o Odair tem que recuperar esse elenco fisicamente, treinar o que tiver que treinar, aproveitar essa pandemia, que temos um jogo muito importante contra o Figueirense para a nossa continuação na Copa do Brasil. Infelizmente, fomos eliminados na primeira fase da Sul-Americana de forma vergonhosa, que quase custou o emprego do Odair Helman. O Mário peitou essa solicitação de demissão por parte do clube. Para mim, eu acho que o Odair Helman provou nessa final que tem tudo para crescer, mas tudo também é futebol, né? Vai jogar bem 3 jogos, e, enfim. Por muito menos, Fernando Diniz foi mandado embora no passado, por 2 jogos que perdeu com o mando de campo no Maracanã, para o Avaí e para o CSA, tendo um jogo importante da Sul-Americana contra o Corinthians. Foi um dos erros que eu acho que a administração atual do clube teve. Eu não mandaria o Fernando Diniz embora com um jogo importante contra o Corinthians,
trouxe o Oswaldo e o Oswaldo, infelizmente, também não teve sucesso, ou seja, foi 6 por meia dúvida. A minha expectativa, só para finalizar minha fala, é que o Fluminense está assim, ele tem jogadores que eu acho que podem fazer um bom campeonato. Infelizmente, a média é alta de idade, ou seja, eu sei que o Nenê não vai jogar o ano todo, eu sei que um Ganso não vai jogar o ano todo, eu sei que o Muriel pode se machucar, ou enfim, as laterais muito, muito prejudicadas. Mas vamos esperar aí as novidades. Acho que o Odair tem tudo para pelo menos garantir uma Sul-Americana. Briga contra o rebaixamento. Eu acho muito difícil, porque tem muito time pior do que o nosso. Eu vi um jogo, o Sport eu vi no Recife que o Sport tá horrível, vi também... Cara, que jogo ruim, cara. Meu Deus, não assim, parece um clube de Série A, cara. Não, e assim, mas assim, 4 rebaixamentos, aí eu abro até um pouco a discussão antes de passar a minha voz para um de vocês. A sorte de muitos clubes é que existem muitos clubes também ruins, muito ruins, disputando a Série A. Enfim, eu acho que felizmente a gente... É aquela coisa, aquela briga que vai ser rebaixado ou vai pegar uma Sul-Americana. Libertadores, só se for uma coisa muito louca, igual o time do Jair Ventura do Botafogo, uma coisa assim, tipo, ganhar 8 jogos seguidos e ir para uma pré-Libertadores, enfim. Mas só para finalizar, o Fluminense passar a voz para o Stampa, eu acho que a renovação do Dodi é uma questão boa pelo que ele demonstrou, ou seja, uma coisa assim, jogou bem, vamos renovar. E esperar aí a renovação aí da base do Fluminense. E eu tenho certeza que nem o Fred vai... Eu acho que o Fred ele pode fazer um campeonato justo, mas quem eu acho que vai estourar e vai ser o nome do Fluminense esse ano vai ser o Evanilson. Evanilson jogou demais a final da Taça Rio e os dois jogos contra a final contra o Flamengo. Stampa, vou passar para você agora. Primeiramente, parabéns por esse título roubado, mais um aí na galeria aí dos juízes aí da Gávea, porque, enfim, eu não vou entrar em discussão, falei com vocês que eu não ia entrar. 5 minutos de jogo, já tinha 8 faltas pro Flamengo, faltas de meio de campo, tu vi que tava com tesão mesmo de parar o jogo, mas enfim. Queria dizer que o Flamengo foi responsável por uma das coisas mais bizarras que eu vi, um técnico ter mais taças do que derrotas em seu currículo. O Jorge Jesus, ele ganhou acho que 5 troféus e teve 4 derrotas. E nunca perdeu no Maracanã. Nunca perdeu no Maracanã. Enfim, Stampa, primeiro parabéns pelo título, mais um aí pra Gávea. Muito obrigado. Falar para você que o Gerson joga demais, vontade de quebrar a perna dele, mas ele destrói aquele meio campo. E é isso. Fala aí, Stampa. Eu ia fazer um comentário sobre o Fluminense antes de entrar na parte do Flamengo, até porque quando a gente tem uma sequência de jogos assim contra o mesmo adversário, a gente presta um pouquinho de mais de atenção em como joga o adversário. Eu achei que as finais, do ponto de vista do Fluminense, foram boas para o Odair resgatar um pouco da confiança e moral do time, porque a expectativa que se tinha com o Flamengo atuando daquela maneira antes das finais seria realmente um massacre, e eu acho que era uma expectativa até normal frente ao momento dos clubes, à força do elenco, mas achei que o Fluminense, do ponto de vista emocional, psicológico, se portou muito bem, e assim, as contusões do Ganso, do Fred, mostraram que o caminho para o Fluminense são os garotos. O Fluminense, assim, acho que esse comentário vale muito para o Botafogo no ano passado, que fez a partida da vida contra o Flamengo no Engenhão e depois fez partidas ruins contra adversários mais fracos. O Fluminense tem que mirar adversários do porte dele na tabela. Então, assim, não adianta querer pensar num antídoto contra o Flamengo ou em tentar ver como é que ele vai vencer o Corinthians em Itaquera ou o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que o Fluminense tem que se projetar, assim como os outros clubes do Rio, a ganhar pontos dos seus adversários de meio de tabela. Vão ser Bahia, o Avaí caiu, né? Mas tem outros times, tem que ganhar do Sport, não adianta jogar para se defender. Então, eu acho que essa é a dificuldade desses times, entender o seu lugar na tabela e buscar os pontos que realmente são os pontos que estão em disputa.
E não, de repente você vai beliscar um empate, uma zebra com o time lá de cima. Mas eu acho que essa quebra de expectativa e estratégia que falta. Quando um clube de camisa, um clube grande, não está preparado para o momento dele. E Stampa, só uma curtinha, rapidinho, que é uma pergunta que eu quero fazer pessoalmente, rápido, para a gente não perder muito tempo. Queria que tu fizesse um balanço aí da saída do Jorge Jesus e queria saber a tua expectativa aí, caso o Jorge Jesus leve algum jogador, se você acha que leva e qual que falaram que o Flamengo já está de olho num técnico indicado até pelo próprio. Assim... Cara, rapidinho, vou alongar a pergunta aqui. Eu queria que você respondesse, além do que o João Paulo perguntou, Stampa, se a partir de agora, se perder o técnico, né, que eu acho que era uma das principais peças, se você vê agora o Atlético Mineiro e o Palmeiras chegando mais junto aí, pelo menos no Brasileiro, né? Que eu acho que são os únicos clubes que batem de frente com o Flamengo aí, né? São esses dois. Eu acho que nenhum do Sul não bate, não. Bom, vou começar por partes aí. A primeira, o balanço do Jesus. Assim, se você que está ouvindo é rubro-negro e tá com raiva porque ele saiu, qualquer sentimento de ingratidão, pelo amor de Deus. O Jorge Jesus nunca deu indícios que ficaria durante anos e temporadas aqui. Foi uma passagem. Até o próprio contrato dele tinha cláusula para que... Exatamente. Eram contratos curtos, ele nunca quis prolongar. Então, assim, aproveita o que você viveu. Foram 13 meses, assim, inesquecíveis. O Flamengo ganhou tudo. Tirando o Mundial, que foi realmente... Era muito difícil, improvável, mas aqui do ponto de vista, se alguém falasse para você, você vai ser campeão brasileiro da Libertadores, do Carioca, da Recopa, da Supercopa, você ia falar o quê? Eu topo agora. Fora isso, o legado, a maneira que o Flamengo foi campeão nas mãos dele, assim, 90 pontos no Brasileiro, uma semifinal com 5-0 no Grêmio, que era um time badalado de Libertadores, a maneira que foi. Então, assim, eu acho que esse trabalho do Jesus é um dos capítulos mais bonitos da história do clube e felicidade de quem pôde viver isso. E agora o clube tem que se, não diria reinventar, porque ele não deixou terra arrasada, pelo contrário, ele deixou tudo esquematizado, um grupo vencedor, um time que tem um esquema de jogo definido. Então, assim, o Flamengo vai buscar treinadores europeus nesse momento porque entende que os treinadores brasileiros não estão à altura do desafio. Pelo que você vê da maioria dos comentários dos técnicos brasileiros, tem um pouco de recalque, com um pouco de qualquer um faria isso, não faria nada. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai buscar um treinador que conserve algumas características do Jesus em termos de futebol e dê continuidade. Acho que o Flamengo vai continuar forte, mas é um momento muito difícil, porque essa reposição tem que ser certeira. Quando o Flamengo trouxe o Jesus para o lugar do Abel, o sarrafo estava muito embaixo. Por mais que ele tenha sido um tiro certo e deu certo como foi, o time não jogava nada, quase passou raspando na Libertadores, na fase de grupos, estava mal no Brasileiro, estava mais de 10 pontos atrás do Palmeiras. Então, assim, era difícil não melhorar, mas da maneira que foi, ninguém esperava. Qual foi a pergunta do Lumeu? Os adversários. Os adversários. Eu vejo o Atlético Mineiro, sim, como principal adversário, tanto por conta dos reforços, mas tanto pelo Sampaoli, que passou a ser agora o melhor técnico do futebol brasileiro, é o Jorge Sampaoli. Se provou no Santos, fez um estupendo campeonato brasileiro com um elenco mediano, ficou à frente do Palmeiras. Acho assim, que o Palmeiras vai continuar forte por causa do elenco, por causa dos jogadores que tem. Eu sou pé atrás com o Luxemburgo, acho que é um cara que foi multicampeão, entende muito, mas que parou no tempo, não se reinventou e assim, não conseguiu fazer grandes trabalhos. Ele fez uma coisa ali ou outra, mas não é mais aquele técnico. Outro time que eu colocaria em disputa também era o Grêmio. Acho que o Grêmio se reforçou bem. O Grêmio tinha um elenco bom, com algumas estrelas como o Cebolinha, o Mateuzinho, que é uma grande promessa aí no meio campo, e tinha várias carências. O goleiro, o lateral direito, e o Grêmio supriu essas carências com o Vitor Ferraz, com o Vanderlei, que era o goleiro do Santos. Eu acho que tem tudo para fazer uma temporada forte. Para não me estender muito, queria só dar uma notícia de hoje. O Flamengo fechou acordo com mais uma família
de um garoto vítima do incêndio. Não diria que é uma boa notícia, mas é o tipo de notícia que a gente queria ver mais e todo dia, para que isso seja finalizado o mais rápido possível. Então, pelo menos mais um acordo, menos uma família passando dificuldade, espero que acelerem os próximos processos. Isso aí. Isso, infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto, que foi um assunto muito triste aí no capítulo do futebol. A gente brinca, a gente fala sobre zoação de clube, mas a corrente, eu tenho certeza aqui dos 4 grandes do Rio, é que essa situação se resolva logo, com um pouco de caráter e um pouco de decência por parte dos dirigentes do Flamengo, que infelizmente, Stampa já falou isso aqui nos outros programas, não atuaram de forma coerente, né? Mas enfim, levantando a bola aqui, vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, que fez um jogo-treino pesado com o time lá da Rondônia. 2. Rondônia, e depois jogou com o imenso Macaé, time aí grande do Rio de Janeiro, ganhou os 2 jogos. Altas comemorações em São Januário. Queria saber, Diogo, como é que foi essa sensação aí de ganhar do Macaé, do time lá de Porto Velho, que contratou para um jogo Williams, cabeça de área, que com a sua atuação no jogo treino foi contratado pelo Goitacazes, o azulão de campos dos Goitacazes. Qual é a pronúncia do Williams? Pronúncia correta? Williams. Não, mas essa história é verdade. Essa história é verdade. O grande volante campeão brasileiro em 2009, grande pitbull da Tava sem clube depois do São Caetano. Falou que um amigo chamou ele pra jogar. Tipo, tava faltando um lá no time lá de São Januário. Lá do time de pô. Tu tá onde, filho? Tô aqui do lado. Chega aqui pra completar o time. Falaram, perdeu acho que 7-0, 6-0. E o imenso Goitacás, time de Tonico Pereira, Lineuzinho. Informação, hein? De campo Informação, João Paulo. Daqui a pouco o André Lomeu vai mandar alguma dessa, vai falar alguma coisa que eu tô só aguardando, ele deve estar no gatilho. Diogo, suas considerações aí sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vai falar de lista? Vai falar de lista do sócio? Não, hoje não. Só respondendo sobre a sensação da vitória nos jogos treinos, com certeza é uma sensação melhor do que ser segundo colocado do Campeonato Carioca, disso eu não tenho dúvidas. Meu Deus! Fora isso, meu Deus do céu. São 2 jogos treinos que não dá para ter como base para nada, obviamente. Se o jogo do Campeonato Carioca contra o Macaé já não servia como parâmetro, um jogo treino com certeza também não vai servir. E com todo respeito ao Porto Velho de Rondônia, eu acho que a gente não pode considerar como algo, né, plausível se levar em conta para o Campeonato Brasileiro, ou até se fosse o Campeonato Carioca. O Vasco anunciou a confirmação, né, da contratação do Igor Catatal e do zagueiro Marcelo Alves. Eu falei na semana passada, né, que o Igor tinha aquele estilo meio grandalhão, trombador e tudo mais, mas eu vi um vídeo dele que eu achei muito bonito, dele falando que quando ele era mais novo, ele, como é que eu posso dizer, ele balanceava, né? Uma hora jogava futebol, uma hora ia para as ruas do Leblon ajudar o pai a guardar carros. Então a gente sabe que ele tem um combustível, né, da vida difícil que ele teve, tem a chance da vida dele no Vasco. Continuo achando pouco provável que saia alguma coisa de muito boa dali, mas ele tem uma história bonita e talvez isso possa ajudar ele a compensar a falta de qualidade com transpiração. Fora isso, o Vasco está perto de perder o volante Raul. Teve alguns bons jogos ano passado, outros medianos. Ele é aquele jogador mais, o famoso carregador de piano, né? O cara que não aparece muito para a torcida, mas faz muitas funções dentro do campo. É um cara que, quando esteve fora no passado, o time até sentiu um pouco de falta. E daí dá para você ver a falta de qualidade do time do Vasco, porque sentir falta de Raul, meu Deus, é delicado. E o Vasco vai provavelmente pegar em troca o atacante Matheus Peixoto, que tem, se eu não me engano, 37 jogos e 6 gols na carreira. Não que o número queira dizer muita coisa,
mas eu também não acho que ele seja o reforço que o Vasco está precisando, o substituto que o Cano, um substituto minimamente à altura do Germancano, para quando necessário for ter um atacante reserva. Repito o que disse no último programa, que para ter um reserva de qualidade duvidosa, temos o Ribamar. Fora isso, o Vasco busca o lateral esquerdo, vou até repetir um nome que eu anotei aqui, Arzamendia, do Cerro Porteño, nunca tinha escutado falar, mas lateral que vem do Cerro, a primeira coisa que me vem à cabeça é Júlio Irrazábal, que veio para o Vasco em 2011 e 2012, péssimo lateral direito, veio a peso de ouro, não rendeu nada, a não ser dívidas trabalhistas. Meu Deus. E tudo me leva a crer que Arzamendia vai ser mais um desses casos. Hoje o Vasco conta com o Ramon, o famoso joelho de vidro, bateu, quebrou, e o Henrique, que se é jogador, eu sou astronauta. Então o Arzamendia vindo, talvez pode ser que brigue por uma posição, venha, enfim. É até difícil falar, é uma coisa que, cara, o panorama é bastante desanimador. O Campeonato Brasileiro começa em menos de um mês e, conforme eu já fui falando ao longo de todos os programas, a expectativa é lutar para não cair, fazer o que o Bernardo falou. Pegou um Sport, Atlético Goianiense, esses times meia-boca que estão aí no campeonato, cara, é pegar em São Januário, dar uma porrada, jogou fora de casa, metade empatar, outra metade ganhar, enfim. Esses resultados bem meio de tabela para aspirar aí um fim de campeonato relativamente tranquilo. Porque é pouco provável e bem difícil que a gente consiga ter um panorama melhor que esse, conforme o campeonato for rolando. E, enfim, cara, eu só queria mais também parabenizar o nosso amigo Bernardo pelo título do Coronão 2020, do campeonato carioca mais escroto da história. Mas título é título. O Flamengo nada tem a ver com o que aconteceu. E título é título, então é para se comemorar sim, independente da circunstância. Eu também sou assim mesmo. Eu também sou assim mesmo. Qualquer outro de nós comemoraria. Taça Rio, eu não lembro onde eu dormi, de tão bêbado que eu estava. Não é porque o campeonato foi esvaziado, coisa do tipo, que não dá para comemorar. O Flamengo nada tem a ver, fez o papel dele e ganhou. E só queria entender de fato os 42 milhões, isso é uma coisa que eu estou já há bastante tempo na cabeça. Você nunca vai entender. Tá tendo um nascimento mais de flamenguista no Brasil do que criança. A cada criança que nasce com uma flamenguista. Eu não entendo isso. É isso aí. É um fenômeno incrível, cara. É um fenômeno incrível que está acontecendo. Tem que se acostumar. 7 milhões em 3 dias é surreal, mas entender isso mesmo. É cálculo de IBGE, né? Foram 1.000 pessoas, quanto somos votos, tem 2.000. Não, você não sabe, ligaram aqui para casa, né? O IBGE não, como é que é o nome do cara que faz? O censo, né? Ligou aqui para casa, qual é o seu time? Eu falei, desculpa, ele, mas um flamenguista anotou, e foi assim. É assim que funciona, meu amigo. Eu fiz 7 milhões em 3 semanas. Sem palavras. Olha só, meu Deus do céu. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu te dou meus pêsames aí pela perda desse meio de campo maravilhoso chamado Raul. Não precisa lamentar, não, tá tudo certo. E torcer aí pro Vasco pelo menos não passar vergonha no Campeonato Brasileiro. Porque, para mim, para o Fluminense, é ótimo o Vasco jogar a Série B, né? Porque já não tem aqueles 6 pontos garantidos do Vasco, né? Porque o Vasco joga com 8 jogadores, o Fluminense perde os 2 jogos já. Exatamente. Mas isso vai mudar. Isso aí vai mudar. A não ser que o Vasco precise muito ganhar do Fluminense, mas em jogo normal, agora vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas. O nosso manequinho de General Severiano. André, como é que tá aí os bastidores de General Severiano aí? O campeonato tá chegando, Honda, Calu. Daqui a pouco falar. Tem hora. Já tem conversas tem aí. Salário atrasado. Isso ninguém fala. Tem time bom, não há receita. Já tô sabendo que existem conversas aí com lateral direito Zambrota, Filipe Zaghi, Francesco Toldo e Obá Martins, hein? Vamos lá, galera. Vamos falar aqui do nosso fogão.
Primeiramente, uma notícia aqui que eu acabei de saber enquanto a gravação estava rolando aqui. O meu caveirão, né? Marcelo Benevenuto foi eleito normal, o melhor zagueiro junto com o Rodrigo Caio aí do Campeonato Carioca. Se pudessem ser 2 eleitos, acho que nenhum zagueiro do Flamengo hoje está no nível do Benevenuto. Talvez o Maria no passado em alguns momentos, mas o Marcelo, estou com medo do Jorge Jesus indicá-lo ao Benfica, mas vamos lá. O primeiro grande título do Botafogo desde 95, meus parabéns. Vamos lá, galera. Desde que o Calu foi anunciado, o Botafogo ganhou mais de 4 mil novos sócios, tá? É pouco, mas para um time que há muitos anos só convive com tragédias, desgraças, a torcida aí mostra algum pingo de, no mínimo, solidariedade ou esperança com a campanha digna no Campeonato Brasileiro, tá? O Calu se apresenta no próximo sábado aí para os exames médicos e vai ser anunciado segunda-feira. O atleta deve ter aí 13 dias para treinar e deve jogar na primeira rodada do Brasileiro contra o Bahia. Meu Deus. As novas contratações do Botafogo até quarta-feira farão os exames médicos. Vitor Luiz chega para ser titular, o Kevin que chega para ser titular, o Rafael Foster, que vão formar ali 2 torres gêmeas ali, junto com o Marcelo Benevenuto, também vai fazer exame na quarta-feira. O Botafogo vai chegar. Vamos lá. Briga eterna do Botafogo com a Ferj. A Ferj acionou o Botafogo aí, pedindo 2 milhões de reais ao Botafogo por mais de 35 borderões aí que o Botafogo não pagou. Em contrapartida, o Botafogo acionou a Ferj pedindo 20 milhões de reais. Inclusive por uma parceria suspeita em 2013 entre a federação e uma empresa alemã que fez a vistoria que interditou o estádio Newton Santos. O Botafogo, nesses anos aí, perdeu coisa de 40, 50 milhões de reais, inclusive foi rebaixado. Então, galera, basicamente, as notícias do Botafogo hoje são essas. Eu quero até alongar um pouquinho a nossa conversa aqui, ainda falando do assunto que o João e o Bernardo falaram um pouco. Cara, de verdade, assim, não é... Eu sou muito fã, assim, do futebol sul-americano, especificamente do futebol brasileiro. De verdade, eu acho que... Até que ponto é interessante a gente falar que esses times, Atlético Goianiense, Goiás, Sport, não são competitivos. Os times pagam em dia, tem uma folha curta, mas é uma estrutura ali básica que eles conseguem. De verdade, acho eu que Santos, Atlético Paranaense e um clube do Rio, um desses aí, um grande, né, famoso grande, vai cair. Algum clube, acho eu, normal, sempre surpreende. Não acredito que Fortaleza e Ceará esse ano passem dificuldade. Depois é até um assunto para a gente discutir o Campeonato Brasileiro futuramente, além dos times do Rio. Mas, enfim, gente, é muita bagunça no nosso futebol do Rio. Inclui o Botafogo. Acho que um dos 3 do Rio aí, esse ano, estão balançando mais uma vez, coisa que está virando rotineira, para irem para a Série B. E se for, não sei se volta tão cedo, não. Vai julgar o inverno. Discordo do Atlético Paranaense. É um clube que tem feito aí... É a menor chance. Cara, eu não sei, eu assisti ontem, Londrina e Atlético Paranaense. Cara, o Londrina, em vários momentos, assim, o Atlético, ele te dava... Não é parâmetro, como é que o Paranaense vai ser, cara? Cara. E ainda mais que o Atlético... Cara, eu te falar, não é muito diferente, cara. Ele despreza o Paranaense há anos, cara. O Atlético, por estratégia, sempre desprezou o Paranaense, joga com sub-20, sub-22. Esquece isso, cara. Clube estruturado, tem um estádio bom, salário em dia, tem um trabalho ali. Para mim, tem um técnico bem ok, que é o Dorival. Acho que o trabalho do Thiago Nunes era melhor, estava ali muito azeitado, perderam algumas peças, mas no comparativo aí com os clubes carioca, eu acho que está anos-luz na frente ainda. Cara, o Paranaense não corre o menor risco. Eu tenho uma visão diferente. Para mim, eu acho que Atlético Paranaense, Goiás, esses times assim, são tudo time pequeno. Se cair não vai ser surpresa nenhuma. Se ficar justamente, eles são pequenos e estão acostumados a disputar as posições de baixo. Eles não sentem a pressão que um Cruzeiro, lógico, cara, um Vasco, quando vai lá para baixo. Então, assim, esses times sabem, foi o que eu falei lá no início, eles entram no campeonato sabendo qual é o papel e o lugar deles. O time que tem camisa aí, o Santos enfraquecido, o Botafogo, os times do Rio, que tem camisa tradicional, às vezes nem a própria torcida entende, acha que vai
que vai brigar ali do meio para cima, quando não tem um elenco para isso, e aí quando vai ver, a pressão está lá embaixo. Isso que eu estou falando, tem que se ligar qual é o seu campeonato e jogar esse campeonato, igual o Diogo falou. Pegou adversário direto, Goiás, São Januário, tem que vencer. Porque vai recuperar esses pontos contra quem? Contra o Corinthians fora, o Grêmio? Não vai. Então, o campeonato desses times é com esses clubes que estão ali do meio para baixo. Senhores, para a gente fechar nosso programa aqui rapidinho... Deixa eu só fazer uma pergunta para o André, muito rápida. Pode fazer. O Botafogo ganhou 4 mil novos sócios, que você falou, não é isso? Isso. Aí esse dinheiro vai ser para pagar o salário do Calu, para ser penhorado por dívidas trabalhistas, ou para pagar os funcionários que o Montenegro acha que não tem que pagar? Cara, mas assim... Vai fazer faixa para entrar em campo. Não, cara, mas eu sei que é uma coisa muito louca de se falar. Cara, o Honda e o Calu, eles se pagam mesmo. Por incrível que pareça, eu tava lendo, aí eu conversei com o Caio semana passada, que é um diretor aí da SPR Sport, que vende capa. Ele me disse que o Botafogo tem dos 5 clubes do mundo que a capa fornece uniforme que vende camisa. Tipo, por conta do Honda aí, vendeu 15, 20 mil camisas. Então, assim, bota uma camisa aí desses caras, R$319,90. É muita grana, cara. Esses caras, eles não estão ganhando 500 mil como no Flamengo. É 150, 200. Então, eles, indiretamente, eles estão se autopagando mesmo. Você acha que o Fernando, lateral direito, ele vai vender 15 mil camisas? Não vai. Então, assim, pelo menos para pagar esses caras e gerar pelo menos um interesse de algum investidor que, olha, o Calu tá indo pro Botafogo do Brasil, o Honda. Então, assim, de certa forma é uma jogada interessante. Não como a gente deveria. Tem lá o seu João lá que limpa o chão do clube, devendo 3 meses de salário atrasado. Mas, assim, de certa forma, um passo atrás para o Botafogo pensar em 2, 3 à frente, atraindo nomes estrangeiros. Galera, queria agradecer vocês aí por mais um programa. Infelizmente, por causa do nosso tempo, a gente já está encerrando. Agradecer ao pessoal que nos acompanha aí no YouTube, agradecer todo o suporte aí de divulgação aí da galera aí que por boca a boca está ajudando a gente. Esse aqui é um programa completamente amador, feito por pessoas que são apaixonadas pelo seu clube e que gastam um pouquinho do seu tempo para rir e também reencontrar os amigos. Estampa, rapidinho, uma saideira aí, boa noite, parabéns pelo título. Opa, muito obrigado. Bom, agora é aguardar aí a reposição, não ficar muito ligado aí em especulação, todo dia vai surgir um novo nome. Relaxa que o papai Marcos Braz está trabalhando gelo no sangue. É isso aí. Diogo, rapidinho, 20 segundos, tchau. Boa noite. Torcida vascaína, 100 mil renovações de sócio-torcedor, excelente. Dia 3 tem lançamento do novo uniforme da capa. Quero ver esse uniforme esgotar logo de cara. E você tem fase final de construção, daqui a pouco sendo inaugurado, vai levar o patamar do Vasco da Gama, que ano que vem, esse ano não, porque esse ano é de eleição, mas ano que vem, com novo presidente, com CT, novo fornecedor e reforços, a América é a realidade, que está o Penta. Isso aí. Lomeu, 20 segundos, rápido. Tchau. Fica com Deus, parabéns. Vamos lá. O Fernando não é jogador de futebol, o Barrandegui com grau de miopia 9,25 talvez seja um bom reserva. Ou seja, parem de vaiar o Marcinho. O Marcinho deve renovar. Você não gosta do cara? Mas ele é mais útil do que certos caras que estão lá hoje. Boa noite a todos. Parem de vaiar o Marcinho. E o Botafogo vai brigar no G6 do Brasileiro. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, Egídio. Vá longe do Fluminense. Devolva sua camisa. Obrigado. Tá difícil